Quem prestou atenção percebeu que nas últimas semanas nós temos falado sobre o reino de Deus e parábolas, ensinamentos que Jesus deu sobre o reino de Deus, o reino dos céus. E nós vamos hoje pegar hoje eu acho que vai ser o último sobre essa sequência, que fica em Mateus 25, quem tem a Bíblia já pode ficar com aberto a partir do versículo 14. Eu uso bastante mídia eletrônica, quase só leio livros eletrônicos, mas a Bíblia às vezes eu acho que é bom ter papel. Quando eu era adolescente, era quase uma vergonha você aparecer lá sem uma Bíblia embaixo do braço, mesmo que eles nem sabiam usar, mas era coisa que é necessário. Hoje poucos vêm, mas eu vejo aqui nos adolescentes quase sempre o Marco está com uma Bíblia, e não só está com a Bíblia na mão, mas quando você abre, ele sabe manusear a Bíblia. E isso é uma coisa eu acho que a gente perde com o eletrônico. Mas se você tem livro eletrônico, qualquer coisa, abre Mateus 25. Essas parábolas foram faladas por Jesus um pouco antes da sua morte. Depois que ele visitou o templo pela última vez, saiu, os discípulos já estavam começando a perceber que algo ia acontecer, e Jesus tinha falado, eu vou embora. E eles perguntaram para ele, no versículo 24 já, mas como que a gente sabe quando você vai voltar? Vai ter sinais. Quais são esses sinais? E Jesus deu para eles os sinais da sua vinda. Mas não adianta só ter sinal, você também saber usar sinais. Quando nós temos um sinal que tem um acidente na frente da rua e a gente não presta atenção e continua andando numa velocidade alta, às vezes acontecem coisas que não deviam acontecer. Então Jesus fez uma sequência de parábolas para dizer, o que vai acontecer? Como é o reino dos céus? Como é a minha volta? Ele começou primeiro com 2 parábolas que eram para pessoas que estavam nem aí com a volta dele. Estavam nem aí. Ele falou que aqui na época de Noé, o pessoal comia, bebia, se casava, quer dizer que eles festejavam, a vida continuava, e se não esperavam nada. E a gente sabe o que aconteceu com eles. Até que a segunda, a pessoa pode até ter percebido, sabe que pode acontecer uma coisa. Ele sabia que o ladrão podia entrar na casa. Mas já que a probabilidade é baixa, ele também não sabia quando ia acontecer, então ele não prestou atenção e ficou pego de surpresa quando aconteceu. A terceira ilustração, a gente tem a parábola do servo bom e do servo mau. Um esperava, outro não esperava. E assim vai ser no fim dos tempos. Dentro da igreja, nós vamos ter aqueles que esperam e aqueles que não esperam. Alguns vão ver os sinais e dizer, Jesus pode chegar. Outros vão ver os sinais e dizer, está longe ainda. Mas nós temos que esperar de qualquer jeito. Em todas essas 3 ilustrações, o Senhor, o mestre, a pessoa da parábola, voltou antes que o pessoal esperou. Antes do esperado. E pegou todo mundo de surpresa. Ele não quer que isso aconteça para nós, que nós que somos da igreja. E aí nós temos a parábola de hoje, que a gente chama de parábola dos talentos. A verdade é que os talentos não são importantes nessa parábola. Não é sobre os talentos que nós vamos falar, nem é sobre os talentos que a parábola fala. Eu diria que é muito mais falar que são a parábola dos servos fiéis, ou a parábola do inesperado. Porque nós temos que esperar a vinda de Jesus, nós temos que estar preparados. E como que a gente vai estar quando Jesus chegar? Nós temos antes desse aqui também uma parábola pessoal que esperava, não sabia que ia chegar. E nessa parábola Jesus não viu
Antes do esperado, ele vê digamos, o noivo chegou depois do esperado. E aí nós tínhamos também 2 casos, onde o pessoal falava, tínhamos 5 que estavam preparados e 5 que já não chegou na hora certa, o que eu vou fazer agora na vida? E quando chegou, também estavam despreparados. Vemos o versículo 13, vigiai, pois, porque não sabeis o dia e a hora que Jesus vai voltar. Você precisa estar preparado. Vamos começar lendo os primeiros 2 versículos do parábola hoje, Mateus 25, 14 e 15. Pois é como um homem prestes a partir uma viagem, que chamou seus próprios escravos e confiou a eles seus bens. E a deu 5 talentos. E deu a um 5 talentos, a outro 2, a outro 1. Cada um segundo a sua capacidade. Ele seguiu sua jornada. O contexto dessa parábola, nós temos lá no versículo 1, é o reino dos céus. E isso aqui também é uma parábola sobre o reino dos céus. Porque está sendo comparado como que vai ser Jesus, daqui uns 2 dias, vai morrer. Ele vai ressuscitar, vai ficar mais 40 dias com eles e vai embora. Ele agora está escolhendo os seus escravos que vão cuidar do reino dele aqui, enquanto ele não está aqui. Ele vai para o céu, prepara uma coisa para nós, mas nós ficamos aqui para cuidar do que é dele aqui. Eu só quero apontar rapidamente que tem muitas traduções que não usam a palavra escravo, que usa servo. Mas no grego, e eu verifiquei isso, eu li isso, fala doulos, e doulos é escravo. Para servo tem outra palavra. Muitas traduções não gostam, porque aqui se sabe que se fala da igreja, e fala, nós não somos escravos, nós não gostamos de ser chamados escravos, mas Deus aqui, a palavra certa é escravo. É por isso que eu peguei uma tradução que usa a palavra escravo. E a gente não precisa ter vergonha disso. Nós cantamos aqui, quem Deus libertar, livre realmente está. Mas no mesmo contexto, nas Bíblias, nós podemos ver que nós somos livres, mas somos escravos. Nós éramos escravos do mal, Jesus nos comprou. O que acontece com o escravo comprado? Ele é escravo de outra pessoa. Nós somos escravos, mas somos liberdade. Esse é um assunto para outra coisa, esse paradoxo que a gente vê. Eu diria que nem assunto para uma pregação, é assunto para estudo bíblico, que vocês também podem fazer em casa. Mas aqui nós temos 3 escravos. E esse homem está se preparando para ir embora. E ele precisa deixar os seus bens na mão de alguém que vai cuidar dele. Então ele escolheu 3 escravos que tinham capacidade. Ele avaliou todos e fala, tem 3 aqui. Isso não era anormal. Quando uma pessoa viajava. Pensa bem, todos conhecemos, espero que todos nós conhecemos, a história de José. José era escravo de Potifar. Mas ele vivia uma vida luxuosa que muitos de nós, a maioria de nós não consegue nem imaginar. Porque ele tinha domínio sobre tudo de Potifar, até partes da sua família. Tudo. Servo era mais baixo do que ele. Mas ele é escravo. E isso era normal naquela época. O pessoal tinha escravos normais que trabalham na roça, mas também tinha pessoal que tinha educação, que tinha estudo, que cuidava dos filhos, que cuidava dos bens. E esse escolheu 3. Ele avaliou. Os 3 não eram iguais. Os 3 não eram iguais. Por isso que ele falou, eu vou te dar 5 talentos. Porque eu acho que você tem a capacidade de trabalhar com esses 5. Você só tem 2, eu vou te dar 2. E você tem 1, eu vou te dar 1. Ele deu para as pessoas conforme a capacidade de cada um. E foi embora. Deixou na mão, esperando que eles iam cuidar daquilo. Jesus foi embora. Jesus não está aqui. Ele confiou seu reino a nós, a igreja. Cada um de nós tem trabalho a fazer.
Nós não temos o mesmo trabalho para fazer, nem fomos confiados com o mesmo trabalho. Deus vai nos dar, a cada um de nós, o trabalho que nós temos capacidade de fazer. E vai ter aqueles que fazem e aqueles que não, mas a capacidade está lá. A igreja visível sempre foi uma mistura de crentes verdadeiros e enganadores falsos. Essa mistura sempre teve na igreja. Jesus deu exemplo do campo de trigo. Lembrando vocês, para trazer trigo aqui para a decoração, tá? O campo de trigo, onde nós tínhamos também, entre eles, o joio. Ele falou, não adianta arrancar o joio agora, porque você não consegue ver qual é joio e qual é trigo. Está lá. Está lá. A igreja sempre foi uma mistura. Nós vemos isso na parábola que ele deu sobre os peixes bons e os peixes ruins. Estão no meio do outro. Quem vai trabalhar? Quem é o verdadeiro, quem é o falso? O que a gente faz vai mostrar isso. Jesus disse que quando ele volta, vai ter pessoas que dizem, Senhor, Senhor, olha o que eu fiz, o trabalho que eu fiz, o sacrifício que eu fiz. Expulsei demônios, curei pessoas. E Jesus vai olhar para ele, quem é você? Eu não te conheço. Porque não é aquilo que a gente quer fazer, que Deus quer que a gente faça, mas aquilo que Ele nos deu para fazer. Aqui nós temos uma parábola, onde nós temos 3 escravos, que representam todos nós. E vamos ver o que eles fizeram. Versículos 16 a 18. O mestre já foi embora, lembram? E aí fala, imediatamente, o que recebeu 5 talentos foi negociar eles e ganhou mais 5 talentos. Da mesma forma, o que recebeu 2 talentos, ganhou mais 2. Mas o que recebeu 1 talento, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Os primeiros 2 investiram. E tiveram realmente retornos bons. A gente não sabe qual foi o investimento. Eles receberam 5 talentos, 2 talentos. Talentos não é uma medida de riqueza, de valor. É uma medida de peso. Então, eu não sei se ele recebeu 5 talentos de ouro, 5 talentos de prata, de joias, de gado. A gente não sabe. E não é importante. O importante é que cada um recebeu para trabalhar, parte dos bens do Senhor. Jesus nos deu os bens para nós fazer aqui. O valor não importa, é que a gente recebeu, a gente tem que fazer isso. Nós não vamos comparar um com o outro. E esses 2 logo pegaram o que foi dado para eles e trabalharam duro, realmente se esforçaram e conseguiram resultados bons. O terceiro, ele não desperdiçou. Ele simplesmente cavou um buraco e falou, meu mestre está fora, época de férias. Agora eu posso descansar um pouco. E não fez absolutamente nada com isso. Mas lembra, ele é um escravo, ele não era um servo. Ele era obrigado a zelar pelas coisas do seu senhor. Mas o mestre tinha avaliado esse escravo e sabia que esse escravo tinha capacidade de lá dar com 1 talento de bens. Ele sabia que ele não tinha capacidade para 5, sabia que não tinha capacidade para 2, mas tinha capacidade para 1. E esperava que ele fizesse aquilo lá. Algum retorno ele queria. E cada um trabalhou do seu jeito. E o mestre chegou. O mestre chegou. A gente pode ver, que vamos ler agora, que 2 estavam felizes da vida que ele voltou. E um foi pegado totalmente de surpresa. Lemos a partir do versículo 19. Depois de muito tempo, veio o senhor daqueles escravos e acertou contas com eles.
E o que havia recebido 5 talentos, aproximou-se e trouxe mais 5 talentos, dizendo: Mestre, confiaste-me 5 talentos, eis que ganhei mais 5 talentos. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, escravo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aproximou-se também aquele que receberá 2 talentos e disse: Mestre, confiaste 2 talentos para meu, eis que ganhei mais 2. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entre no gozo do teu Senhor. Dá para ver que esses 2 estavam felizes da vida que o Senhor voltou. Como eu falei, eu não sei grego, mas leram e diz que esse grego foi escrito um método afirmativo, um método positivo. Esses 2, eles vieram e falaram: Mestre, você me deu tanto. Isso eu coloquei em minhas mãos. Olha só o que eu fiz com ele. Fiz tudo isso. Eles estavam entusiasmados. Não porque eles queriam ganhar uma coisa de volta. Eles eram escravos, não podiam esperar nada. Se receberam uma coisa, era o Senhor que dava porque Ele queria. Mas eles não tinham direito a nada. Mas eles estavam dizendo: Senhor, tudo isso eu fiz por você. Porque sabiam que se o mestre vai bem, eles vão bem. E eles sabiam o mestre que eles tinham. Esses dois sabiam que mestre que tinham. Nós sabemos o mestre que nós temos. Os 2 falaram a mesma coisa. E os 2 receberam a mesma coisa. O de 5 não ganhou mais do que o de 2. O que o mestre falou para eles? For fiel no pequeno, eu vou te dar mais. Entra no gozo do Senhor. Eles receberam a mesma coisa. Porque não foi a quantidade que era importante, mas a fieldade. Eles receberam conforme a sua capacidade. E eles entregaram conforme a sua capacidade. É tudo que Deus espera de nós. Ele não espera que você se compare com o outro e fala: esse cara faz muito mais, ele tem muito mais capacidade. Então não adianta ele fazer uma coisa. Isso que o terceiro falou. Não adianta. Mas Deus, se Deus nos deu 2 talentos, ou 1 talento, Ele não espera que eu faça os 5. Ele espera que eu faça dentro da minha capacidade. Os primeiros 2 escravos foram fiéis do que o mestre tinha lhe dado, mas o último não foi. Vamos ler a partir do versículo 24. Aproximou-se também aquele que receberá 1 talento e disse: Mestre, eu sabia que és um homem duro, que ceifas onde não se semeia e ajuntes onde não semeaste. Eu tive medo e fui e escondi o teu talento no chão. Veja, toma o que é teu. Os primeiros 2 sabiam o mestre que eles tinham. O segundo sabia também, mas sabia só o ruim. Ele não conhecia o mestre do jeito que os outros 2 conheciam. Ao contrário dos primeiros 2, esse cara não estava ansioso para a volta do Senhor. Aliás, ele foi totalmente pego surpreso. Tá? Ele nem tinha te dado tempo de pegar uma desculpa boa para se justificar. Que ele teria com certeza feito se ele soubesse amanhã ou semana que vem o mestre vai voltar. Ele primeiro faz calúnia sobre o caráter do seu mestre, chamando de homem duro. Diz que o mestre colhe onde ele não semeia, pega o que não é dele. Na verdade, ele chamou ele praticamente de ladrão. Ele falou: você é um homem duro. E se eu perdesse alguma coisa que você me deu, com certeza você ia cobrar mesmo assim de mim. Por isso eu cavei, escondi e estou te entregando o que você me deu. Não fiz nada com ele. Eu tinha medo.
Mas esse era duro. Ele semeou, ele colheu onde não semeou, ele não deu para ele um talento para trabalhar? Não deu? Deu. A Bíblia fala que, em 1 Coríntios 3, que nos somos dados dons, nós temos que trabalhar. Mas nós temos um Deus tão bom que a gente trabalha e Ele que dá o fruto. Não é fruto nosso. Vamos ver, Coríntios 3, quem é Apolo e quem é Paulo. Somos somente servos de Deus. E foi por meio de nós que vocês creem no Senhor. Cada um de nós fez o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Um não é melhor do que o outro. Eu plantei, o Apolo regou a planta. Mas foi Deus quem fez o crescimento, crescer. Esse escravo está acusando Deus de uma coisa que ele não é. Mas o mestre aqui usa a acusação dele, que ele fez, contra ele mesmo. Respondeu a partir de versículos 26. Mas o seu senhor respondendo diz-lhe: servo mau e preguiçoso, sabias que ceifo onde não semeio e ajunte onde não espalhei? Deverias então ter depositado meu dinheiro no banco, e ao chegar eu receberia de volta com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10. Pois a todo aquele que tem será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas não só tirado. E lance fora o escravo inútil para as trevas exteriores. Lá haverá choro e rancor de dentes. O mestre não aceitou a desculpa dele, a desculpa do tolo escravo, e usa a desculpa dele contra ele mesmo. Não foi o medo que fez ele não trabalhar. Aqui o mestre fala: você é ruim, você é preguiçoso, e é por isso que você não fez nada. Ele negligenciou a mordomia que Deus deu para ele. Esses escravos viviam bem, coisa que eles não mereciam, mas viviam bem. Ele recebeu tudo isso e não fez nada para o seu senhor. O mestre havia semeado, deu para ele toda a semente que ele precisava fazer uma coisa. Ele não usou. E o pior é que não só foi tirado dele, tá? Ele foi condenado ao inferno. Tá? Isso aqui claramente fala do inferno. Ele foi condenado ao inferno perpétuo, sempre. Jesus usou essa parábola para me ensinar uma verdade sobre o seu reino. E essa lição aplica especialmente por nós, porque nós somos a igreja, nós somos esses escravos. E Deus avaliou cada um de nós e nos deu uma tarefa. E nos deu as ferramentas e a riqueza necessária para fazer a sua tarefa. Jesus diz nos versículos 29 e 30, que vem após essa parábola, diretamente esse ponto. Ele vai falar isso mais ainda na próxima parábola sobre as ovelhas e os bodes. Tá? O que é o resultado? A gente pode resumir isso aqui simplesmente assim: aqueles que provem ser verdadeiros seguidores de Jesus receberão louvor e bênção. E aqueles que não são verdadeiros seguidores de Jesus são condenados. Pelos seus atos, você vai saber. Jesus sabe, vocês são meus seguidores se vocês, o que ele fala para os discípulos em outra ocasião? Se vocês obedecerem o que eu falo. Se vocês me servem. Quais são aquilo que o mundo, e nós podemos ver se uma pessoa é de Deus ou se não é de Deus, mesmo que ele fale o que pode falar.
Pelos seus frutos você verá quem a pessoa é. Deus espera de nós e nos dá as condições. E o joio entre nós, não vai ser premiado. Deus supre tudo o que é necessário, mas também Deus dá o aumento, de acordo com 1 Coríntios 3, que eu acabei de ler. Tudo que a gente faz, nós temos que ser fiel a Deus. Nós temos que pensar assim, nós administramos, mas pertence a Deus. Tudo. Deus nos dá dons, Deus nos dá capacidade, Deus nos dá bens. Alguns mais, alguns menos. E não é na mesma proporção dessas coisas. Mas Ele é o dono. Nós somos quem realmente cuida disso. E Ele espera, sim, um retorno. Ele espera que a gente use tudo aquilo que nos pegamos para a obra dEle. Para quando Ele chega, aí sim, Ele vai avaliar o que a gente fez. Isso tem que se aplicar em toda a nossa vida. O verdadeiro cristão sabe disso. O Espírito Santo está dentro dele falando isso. O verdadeiro cristão sabe quem Deus é e como Deus é. O terceiro, ele sabia uma parte do seu mestre, ele não sabia tudo, que os outros dois sabiam. Aqueles com falsas profissões realmente não acreditam no Deus que é, mas no Deus que eles querem que seja. E cada vez, quando tem uma nova circunstância, a opinião deles, a visão deles de Deus muda. Mas para o verdadeiro cristão, há recompensa, não só no presente, como também no futuro. Porque esse é o mestre que nós temos, ao contrário do mestre que nós temos. Nós vamos ser avaliados por aquilo que nós fizemos com o que Deus nos fez. Lembrando que aquele que ganhou 5 foi premiado igual àquele que ganhou 2. E o de 1 teria se premiado do mesmo jeito, se ele tivesse sido fiel. Não era pela quantidade que fizeram, mas pela fidelidade deles. Mais que nos dado, se a gente é fiel no pequeno, nós vamos poder ser fiel no grande. Então, nós somos fiéis hoje, nós podemos olhar e dizer, irmão, mas essa pessoa, Deus abençoe ele faz tanta coisa, eu não tenho isso. Será que ele começou lá? Ou ele era fiel no pouco e Deus falou para ele, você foi fiel, meu bom servo, toma isso e agora eu vou dar mais para você. Agora eu vou dar mais responsabilidade, vou dar mais coisas para você fazer. E a pessoa não vai descansar, vai fazer. Aí Deus fala para ele aqui, você foi fiel agora, nesse mais que eu dei, eu já sei que você tem mais capacidade, vou passar mais. E a pessoa cresce. E nós fizemos o quê? Será que eu sou entre o 1? Nem todo cristão vai ser que nem 1. E nem todos vão ser como 2 e o 5. Tem aqueles que realmente se esforçam, mas tentam muitas vezes com sua própria força, e desperdício, até perdem aquilo que Deus deu para eles. Mas se esforçaram. E a gente sabe o que vai acontecer com isso. 1 Coríntios 3 fala o seguinte, eles vão ser queimados. As obras, os resultados deles vão ser queimados. Não vai sobrar, porque era só coisa que queima, não era nada de valor. Mas eles vão ser salvos, como se passado pelo fogo, nu e cru, mas vão estar lá. Mas eles não vão ganhar os prêmios, as bênçãos. Mas para outros, tragicamente, eles vão ser que nem aquele 1. A sua fé é falsa. Eles não são escravos de Deus. Eles não são lá para servir o Deus. Eles se enganam, trabalhando até, achando que o trabalho dele é para Deus, mas é trabalho para eles mesmos. Para servir Jesus, você precisa conhecê-lo, você tem que saber como é teu mestre. Como Mateus 7, o pessoal achava que estava fazendo muita coisa para Deus. E Jesus olha para eles
eu nunca vos conheci. Afaste de mim, vocês que praticam iniquidades. Nós servimos a Deus fazendo o que Deus quer e não o que a gente quer. Servimos a Deus usando aquilo que Ele nos deu para aumentar. E aumentando aquilo lá, trabalhando aquilo lá. Para que a vontade de Deus seja feita e não a nossa vontade seja feita. O servo perverso foi expulso da presença do seu mestre. E, infelizmente, o mesmo vai acontecer com muita gente que nós não esperamos e que eles não esperam. Felizmente, também vai ter muita gente que a gente não espera, que vai ser premiado também, que está trabalhando para Deus. E você, a sua profissão é falsa ou verdadeira? Você realmente está esperando ansiosamente a volta do mestre, que nem os primeiros dois? Ou vocês, puxa vida, eu acho que vai dar tempo para passar, eu posso fazer o que eu quero. Se Jesus voltasse hoje, qual seria a tua reação? Tua reação seria dos primeiros dois? Jesus, finalmente você voltou, olha só o que eu fiz por você. Não é, olha que você tirou os meus problemas, agora vai ser tudo bem. Não, que bom que você voltou, olha só o que eu fiz por você. Ou você vai o seguinte, que fez, Jesus, se eu soubesse, então você poderia me falar, eu teria feito alguma coisa por você. Mas eu pelo menos tentei, né? Estou aqui, estou fiel. Ou você vai ser aquele que colocou no buraco. Se ele voltar, tudo bem, está aqui a coisa dele. Se você for um dos últimos dois, ainda dá tempo, pessoal. Tá? Jesus deu tudo o que a gente precisa. Ele já morreu por nós, Ele pagou teu preço. Você precisa querer ser escravo dele ainda, trabalhar por Ele. Você pode ter a mesma alegria que os primeiros dois tinham. Tá? Nós podemos ter essa alegria de Jesus voltar amanhã, ou se a gente morrer hoje. Será a mesma alegria para nós. Paulo fala, o viver para mim é Cristo. O morrer, esse é lucro. Em Filipenses, por 2 Coríntios, fala, nós temos bom ânimo, digo, e preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor. Essa é a alegria do servo bom e fiel, porque ele sabe que ele fez aquilo que Deus queria para ele. Você está pronto? Você tem sido fiel naquilo que Deus deu para você? Não te compara com o outro. Você tem sido fiel com aquilo que Deus deu para você? Espero que sim, oramos que todos realmente tenham sido fiel. Vamos orar juntos? Nosso querido Deus e Pai, você realmente é um mestre bom e agradável, mas você também é um mestre duro, exato e perfeito. E eu peço, Pai, que nós podemos cada dia mais descobrir o mestre que você é e que podemos ter a alegria de te servir, sabendo que você, tudo que você dá, você recebe, você passa de volta a teus servos fiéis, Pai. Talvez não, a gente não vê, talvez não vai ser agora, mas essa alegria de te servir, Pai, que nós podemos ser contaminados com isso, que nós podemos realmente ser cheio dessa vontade de te servir, e que isso nos realmente pode dar alegria, e que pode dar o retorno, cada um nossa capacidade, Pai. Nós te amamos, nós te louvamos pela que você nos comprou, pela liberdade que você nos deu. Mas também te agradecemos pelo serviço que você nos deu, Pai. Porque do jeito que você nos salvou, você queria que nós ajudamos para que outros também possam chegar a Ti. Abençoa cada um aqui, Pai, que essa semana pode ser uma semana abençoada, uma semana de trabalho para Ti, onde os bens, os recursos que foram nos dados podem ser usados para o Teu reino. E que nós podemos viver na Tua bênção, na Tua alegria, e que nós podemos nos alegrar e estar ansioso para a Tua volta, para estar perto de Ti. Nos abençoa nisso, Pai. Amém.